mais assuntos de Brasil com ela, Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Assunto do Brasil e mais uma prova, Sônia, de como a realidade costuma atropelar os nossos legisladores. A vida real é sempre mais rápida, parece que a gente está sempre correndo atrás ali do próprio rabo, como diz o popular. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o texto base daquele projeto de lei que regulamenta e taxa o mercado de apostas esportivas, as casas de apostas. O governo, é claro, viu nesse setor, já com um olho grande, uma possibilidade de arrecadar mais dinheiro e de fazer com que aquela meta do déficit zero em 2024 seja levemente mais factível. O governo espera arrecadar entre 6 e 12 bilhões por ano com a taxação das casas de apostas, mas isso ao longo prazo, já que a regulação do mercado vai ainda demandar algum tempo. Esse projeto, que foi aprovado ontem pela Câmara, mantém a carga tributária proposta pela equipe econômica do governo de 18% para as casas esportivas e de até 30% para os prêmios obtidos pelos apostadores. Também cria uma regra de pagamento de uma outorga para que essas casas de apostas, que normalmente têm licença de operação mundial baseada em um país fora do território nacional, que essas casas de apostas tenham que pagar essa outorga para operar no Brasil. Por que eu disse que a gente fica aqui, muitas vezes, correndo atrás da realidade e os fatos nos atropelam? É o seguinte, essa possibilidade de apostas ligadas ao esporte foi criada em 2018, quando o Congresso Nacional aprovou uma lei até para incentivar o esporte, dizer que apostas nesse setor tem que ter parte da sua renda revertida para investimentos no esporte no Brasil. Lindo, tudo certo, é assim mesmo que tem que ser, aquela lei que quem consegue aprovar usa em campanha, tudo direitinho. A questão é que ela não foi regulamentada. Então ela foi aprovada, não foi regulamentada, e aí se criou ali uma espécie de lacuna legal. Bem, casas de apostas que operam mundialmente perceberam que havia sim mercado no Brasil para esse tipo de atuação e que havia essa lacuna, uma lei permitindo sem regulamentação. E começaram a vir ao Brasil. Hoje são mais de 100 empresas de apostas esportivas atuando no Brasil, com sede em outros países, só que no mundo da internet, com apostas online. Minha gente, como é que você faz para regulamentar uma coisa dessas? E essas empresas têm atuado ao longo do tempo e, olha, é um setor que está consolidado, que movimenta muito dinheiro e que, de fato, pode ser um agregador aqui de recursos para o Brasil e para o Estado brasileiro. A questão é que, na hora de regulamentar, o governo pensa na arrecadação, não pensa no que de fato isso representa e na porta que isso poderia abrir, por exemplo, para que o jogo, de uma forma geral, fosse permitido e regulamentado no Brasil. Porque a situação que existe hoje aqui, vamos combinar uma coisa, né? Aonde que não existe jogo? Aonde que não existe uma banquinha de jogo do bicho nesse país gigante do tamanho de um continente? Existem muitas formas de apostas, todas elas contam com a conivência das autoridades há décadas, e nunca o país deu um passo à frente para tornar essa regulamentação efetiva. Esse caso das casas de apostas mostra, primeiro, que existe espaço no Brasil para que isso aconteça. Existe interesse e existe sim a possibilidade de que um setor que é relevante em outros países, quando a gente pensa, por exemplo, em Las Vegas e no que esse polo representa para a economia dos Estados Unidos, a gente tem uma dimensão do que o jogo pode representar para a economia de um país, sem entrar aqui em nenhum tipo de questão ligado a pode, não pode, é certo, não é certo. É uma atividade. E ela existe hoje, só que ela existe debaixo dos panos, no jogo do bicho e em muitas outras atividades que são ali realizadas desde que o mundo é mundo. Não há uma regulamentação e não há uma permissão. Aí vem esse caso das casas de apostas, uma lei é aprovada, não é regulamentada, dezenas de players internacionais entram no Brasil e começam a operar aqui sem pagar imposto, e aí na hora de regulamentar, em vez da gente entender a situação como um todo, o foco é no din-din, no dinheiro que vai entrar para os cofres públicos.
Essa proposta foi aprovada agora na Câmara e segue para o Senado Federal antes de ir para a sanção do presidente da República. São 8h17.